Pronto, pronto. Esse aqui eu fiz logo que, que eu consegui recuperar. Vamos fazer um do zero para mostrar que tá funcionando. Eu vou botar aqui, ó, a mesma coisa que eu tinha feito antes. Quais potenciais influenciadores me seguem? Bom, ele tá aqui pensando, né? Aqui embaixo. Então, qual a ideia aqui? Tipo, o me seguem, ele já tem que pegar automaticamente o contexto que é de uma conta específica que eu estou usando. E potenciais influenciadores tem que ter uma definição do que é um influenciador. E o me seguem, de fato, são os seguidores, né, que ele possui. Vamos ver aqui, acho que ele está demorando, talvez esteja errando a query. Aqui tem um log, tá? Então vamos ver. Ó, aqui ele tentou montar uma query que o result set foi vazio. Ele tentou montar outra, vazio. Pô, só falta falhar. Tava funcionando. Mas assim, depois a gente pode ir dando uma olhada na query com calma para ver se ele está fazendo alguma besteira. Acho que ele se perdeu aqui no meu prompt. Opa, agora retornou 20. Vamos ver o que que ele. Depois eu vou olhar a query para ver se faz sentido. Ih, deu erro. Ver se deu no reset aqui. Refresh. Não, ele trouxe. O erro foi, enfim, deve ter caído a conexão. Mas funcionou a query. Tá? Então ele identificou esses seguidores aqui como são pessoas que seguem o perfil Postos Petrobras e que possuem mais de 10 mil seguidores. Ele até explica aqui, ó. A análise identifica influenciadores que seguem o perfil Postos Petrobras e possuem mais de 10 mil seguidores, conforme solicitado. Você vê que conforme solicitado não, né? Porque eu não passei nenhuma dessas regras, mas ele já tem esse entendimento do que é um seguidor, do que é um influenciador e o que classifica esse perfil como, como influenciador. Tá. Aí agora a ideia é fazer uma pergunta muito rápida para ele ver se ele pegou o contexto, tá? Vou botar assim, quero top 5. Vamos ver se ele vai entender. Você vê que tipo, o prompt é muito simples, quero top 5. Top 5 do quê, né? Do que você já me respondeu. Vamos ver se ele pega isso. Vamos olhando aqui. Não, ele botou um limite 5 aqui numa das queries, mas aí retornou vazio. Tá vendo? Ele sabe o contexto, ele não me perguntou de novo, mas ele remontou uma query diferente. Aí, na terceira tentativa, ó, deu de novo, aqui ele foi, ó. Result set original, tamanho 5. São esses 5. Agora vamos bater para ver se faz sentido. Ó. Tá vendo? Tem esse Tetren, Caio, Bruno Garcia, Cassiane e Marco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá certo? Tetren, Caio, Bruno, Cassiane e Marco. Tá certo. Um, dois, três, quatro, cinco. Mesmo número. 1708, 1123, 1708, vamos ver. Só vendo se ele não delirou. Mas então tá certo. Ele interpretou a minha demanda, ele, ele montou a query errada, mas se corrigiu, e ele trouxe o resultado que eu queria, sem eu dar muito contexto. Você vê que eu só botei que era top 5. Eu vou botar agora quero o total. Vamos ver se ele vai se entender. Tô forçando a barra aqui, tá? Alguns testes aqui eu nunca fiz mesmo. Vamos ver se ele vai. Olha, ele fez um count zero aqui, mas aqui o resultado trouxe um. Então, possivelmente ele errou. Ele errou. Zero. Ele delirou aqui. E, desculpa. Vou voltar aqui com a que eu fiz quando eu consegui corrigir a aplicação quando vocês estavam apresentando. Mais ou menos a mesma pergunta. Quantos possíveis influenciadores me seguem? Aí ele trouxe a quantidade. Tá vendo? Quando eu botei a palavra quantos, ele entendeu que era uma quantidade e aqui 229. Então, dos perfis aqui eu não varri, obviamente, todos os seguidores do Poste Petrobras, mas eu fiz uma amostra relevante, acho que tem quase 100 mil. Desses 100 mil, quantos. Desculpa, agora eu não sei se tem 100 mil ou 15 mil. Enfim, mas ele trouxe 229.
Aí eu falei, top 10. Tá vendo? Consegue me listar o top 10? Aí ele pediu para esclarecer nesse aqui. Tá vendo como pode variar? O agente de borda, ele às vezes entende a demanda de primeira, às vezes ele pede um complemento. É, e aí ele pediu um complemento. Aí eu falei exatamente isso, que era um ranking baseado na quantidade de seguidores. Ele pergunta: você poderia esclarecer se deseja a lista de 10 seguidores são considerados influenciadores? Entre parênteses, com mais de 10 mil seguidores, e ele confirma o perfil. Aí eu botei exatamente isso. E aí ele me traz os 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. E aí eu falei, ótimo, consigo saber quantos dos meus seguidores também seguem o perfil? Aí ele se perde, tá? Porque, mas enfim, é de fato, na verdade, esse banco é relacional. Eu tentei modelar ele de uma maneira espertinha para ele conseguir entender que existe um relacionamento de primeiro e de segundo grau entre os perfis, ou seja, um banco em grafo, em teoria, seria melhor. E às vezes ele consegue, às vezes ele não consegue me responder. Agora eu vou tentar só mais uma que é das publicações que eu tentei e não funcionou. Vamos ver aqui. É, faça uma análise de sentimento dos comentários. Bem direto. Peguei três publicações e pedindo para ele bater todos os comentários e agrupar com uma análise. Tá? Então, enfim, aqui ó, ele fez a query trouxe 4.326 comentários. Enfim, caiu naquele caso do chunk, tá? Ele está tendo que fazer um chunk, porque senão não vai trazer todo mundo. Deixa eu só jogar a barra do. Vamos ver o que ele está fazendo. E não, acho que ele conseguiu fazer de primeira. Então, 4.326 acabou não estourando o número de tokens. E aqui ele fez análises. Vamos dar uma olhada. Tomara que não tenha nada muito agressivo. Sentimentos predominantes por categoria. Positivos. Comentários como adorei, palminhas. Você vê que ele pega até emoji, ele considera. Os mascotes mais lindos, muito bom. Demonstram aprovação geral. Tá? Possivelmente considerando campanha. Tá. É, olha, ele até pegou, baseado num dos posts, tem um calango, né? Um mascote. Ele até falou que isso tem relação com o mascote em si, que o pessoal gosta do mascote. E aí dá um exemplo. Outros elogiam iniciativas promocionais e experiências pontuais relacionadas ao produto, reforçando confiança e satisfação. Tem as melhores indicações, boa ideia no lançamento. Aqui foi mais ou menos. Aí ele separa em neutros e promocionais. Boa parte dos comentários aparece automático ou de bot. As indicações do fulano são top, confira os meus stories. Enfim, você vê que de fato são pessoas querendo empurrar para uma loja própria. Essas são top demais, aí aponta para um perfil. Enfim, alguns negativos, reclamação como combustível adulterado, frustração com o preço elevado da gasolina, experiências negativas com o programa Premia. Você vê que ele está dentro do contexto, de fato, das publicações, né? Enfim, do posto Petrobras. Exemplos: roubam o povo brasileiro. Saudades é quando o preço era justo. Agora só faço só óleo e diesel. Comentários como propaganda enganosa, abasteci e perdi pontos no programa Premia, nada confiável. Enfim, ele está acertando, né? Fez uma análise correta. E, enfim, tem algumas que até mostram um tom irônico humorístico, né? Coloco 30. Enfim, deixa isso daqui para lá. É, e aí aqui, distribuição geral dos sentimentos. Então ele até consolidou, né? Enfim, dos comentários que ele pegou, dos 4.000 e pouco, 35% foram positivos, 25% neutros, 30% negativos e 10% com tom de humor e ironia. Então você vê que eu não passei, falei só, faça uma análise de sentimentos. Eu não passei as categorias que eu queria ver, não passei nada. Ele meio que, isso já é tipo já é o poder do LLM, né? Que ele é generalista, então eu só passei uma tarefa e a generalização dele fez uma filtragem bem interessante dos resultados. Tá? E aqui, mais ou menos, só mostrando o roteamento on the fly, né, que ele faz, né, um roteamento.
ao vivo aqui. Deixa eu ver qual foi a última que eu fiz aqui. Aqui, ó. Isso foi algo que eu reparei. Eu botei propositalmente os prompts para interagir em português, mas dentro do código tudo em inglês, tá? Então, eu meio que vou fazendo tradução. O agente de borda pega e meio que traduz para inglês e tudo vai ficando em inglês até o final, e aí o último agente traduz de volta para português, tá? Isso não consigo medir qual foi o ganho, mas acho que teve um ganho de performance, tá? Então você vê que a demanda ele traduziu pro inglês, ó. Me traga todos os comentários na tabela comments. Você vê que aqui já é um plano de execução, é aquele agente que eu quebrei em dois, tá? Então me traga todos os comentários do campo annotations, né, na tabela comments que batem com o main profile. Aí ele fala o nome, né? Opa, desculpa, postos Petrobras. E faça uma análise de sentimentos. E aí ele infere que a demanda é do tipo análise de sentimentos e ele, como eu falei, ele sempre passa a data daquele prompt para ele não se perder se tivesse alguma pergunta envolvendo análise temporal, para ele não se perder. Eu vou só dar mais um exemplo usando análise temporal para ver se vai funcionar. Eu já falei, né? Deixa eu ver aqui, ó. Então vou numa prompt comum. Gostaria de saber a quantidade média de likes das publicações dos últimos 6 meses. Eu vou botar 6 meses porque já faz um tempo que eu não varro. Então, deixa eu só botar quantidade. Vamos ver. Aí vamos ver aqui o que ele está fazendo por debaixo dos panos. Hum, nossa, ele já trouxe. Tá muito rápido. Não, ele trouxe dúvida. Então não foi. Aí, para entender melhor o solicitado, preciso confirmar alguns detalhes. Gostaria de obter a média dos likes de quantas publicações? De todas as que foram feitas nos últimos 6 meses, de algum período específico? Eu falei, de todas, de todas as publicações nesse período. Vou dar uma resposta. Nem ler as outras. Vamos ver se ele vai se virar. Ó, ele já montou um plano de execução. Tá? Esse flow control é o plano de execução. Aí, ó, filtrar publicações do perfil pós-Petrobras, publicadas nos últimos 6 meses, independente do tipo, né? Agregando o número de likes, e calculando a média, dividindo pelo total. Não sei se ele vai se enrolar nesse coisa. Mas, enfim, é uma análise estatística, tá certo? E a data de hoje tá certa, né? Dia. Certo? Uhum. Acho que tá. Ó, ele fez uma query aqui, ó. Vamos ver se. Não, ele se perdeu, ó. Ele resume a solicitação e análise estatística total de likes não disponível. Por quê? Provavelmente ele fez alguma besteira aqui. Mas ó, a query que ele montou, a select, ele pegou o total de likes, fez um sum. Aí ele pegou esse, de novo, o total de likes e multiplicou por um e dividiu pela média. Enfim, ele se perdeu, né? Ele dividiu pelo total de publicações no período. E depois ele ainda fez uma subquery aqui para pegar. As publicações estão certas, mas ele montou uma query muito difícil, não precisava ser tudo isso, né? Aqui ele filtrou o perfil que se chama Post-Petrobras. Ah, por isso que deu errado. Ele usou o arroba para filtrar. Não, não deveria ter usado. Mas enfim, ele montou uma query mais complexa do que precisava, né? Você vê que a trava de publicação funcionou. Isso aqui são 6 meses É. atrás. Uhum. Então, o erro dele aqui foi usar o arroba para filtrar. Não, não deveria ter usado o arroba. Enfim, né, são melhorias que têm que ser feitas no pipeline. Mas, enfim, é basicamente tudo que foi apresentado. A parte de trás, né, a parte que está, de fato, fazendo as consultas aos LLMs, é exatamente o que foi apresentado aqui. São definições usando, como foi falado, né, o PyDentic, que é um framework agnóstico a modelo. Você instancia as regras de cada um dos agentes e, baseado na tipagem retornada, você vai
por um caminho ou por outro, né? Então acho que isso é que é interessante no Pydantic. Acho que é isso, de apresentação, acho que da ferramenta seria mais ou menos essa.